Pronto. Vamos lá. Pronto, a nossa coordenadora, né, chegou, professora Jaiane Ramos, boa noite. Professora Jaiane, estávamos esperando a professora para darmos início, né? Saudar aqui nossos colegas, estou vendo meu amigo lá, meu querido professor Edson, lá da Meruoca, Paulo Meruoca. Eu saudade dessa Meruoca, professor Edmar, do tempo, né, gostoso, né? Um grande abraço para todos aí da Meruoca. Professora Jaiane Ramos, nossa coordenadora, né? Fique à vontade para iniciar, né, nosso momento de hoje com o nosso querido professor doutor Edmar, que já agradecemos a presença. Após a fala da professora Jaiane, eu vou ler o currículo do nosso querido professor Edmar, que está conosco. Professora Jaiane, boa noite. Microfone, Jaiane. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a disponibilidade do professor Edmar. É um grande prazer tê-lo conosco aqui nessa noite de sexta-feira. Nós sabemos da sua agenda, que está um pouquinho corrida, né? Então, de antemão, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Dizer que é um grande prazer tê-lo conosco, tá? Agradecer a presença de todos os participantes e, para não se prolongar muito, né, porque o professor tem um evento daqui a pouco, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos nesse novo semestre, a todos os alunos, a todos os tutores, que esse semestre de 2021.2 seja um semestre abençoado. Nós sabemos que ele será ainda remoto na UES, no entanto, que seja cheio, né, de novas expectativas para que no próximo ano nós possamos retornar de forma presencial, tá? Então, professor, mais uma vez, obrigada. Estamos sempre à disposição para o que precisar também. Forte abraço. Muito obrigado, professora Jaiane Ramos, nossa coordenadora do Polo Maracanaú. E aí, sem delongas, né, já convido nosso professor Edmar, doutor Edmar Pinheiro, da Universidade Regional do Cariri, né, nosso professor que está no Crato, uma cidade maravilhosa, cidade que eu já 3 anos atrás passei uma semana aí, cidade linda, né? Sou muito amigo do André Barreto, né? André Barreto foi secretário de Saúde. Vice-prefeito do Crato. Perfeito, foi vice-prefeito, secretário de Saúde, né? Gente boa. E aí, então, nosso professor doutor Edmar possui graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em gestão escolar, tem experiência nas áreas de geociências, né, atuando principalmente nos seguintes temas: biogeografia, ecologia aplicada à geografia, sustentabilidade, gestão e educação ambiental em unidades de conservação e ensino de geografia, tem experiência em educação à distância, atuando principalmente na Universidade Aberta do Brasil. Atualmente é professor adjunto da Universidade Regional do Cariri e futuro meu professor, viu, na especialização em saúde mental. E meu colega, né, na faculdade de Maciço Baturité, né, esse colega da faculdade. Professor, seja bem-vindo a Maracanaú. Obrigado aos tutores aqui presentes. Professor, fique à vontade, viu? Seja bem-vindo a Maracanaú. Obrigado, professor Afonso, pelas palavras, professora Jaiane também, que me fez aqui a acolhida. Na verdade, a satisfação é minha, em função tanto do convite que me foi feito pelo grande amigo de longuíssima data, professor Afonso. Convivemos bastante na FMB, que é uma faculdade que fica localizada em Baturité, antes da minha chegada aqui no Cariri, no Crato. E nós vamos conversar aqui de professor para professor, já que todos nós, evidentemente, atuamos. Eu, antes de chegar na URCA, faço agora em outubro, 4 anos na URCA. Eu sou um professor novo na casa, do último concurso, mas antes de minha chegada na URCA, foram 15 anos de experiência na educação básica, metade disso como professor e metade como gestor da educação básica, mas, evidentemente, esses quase 20 anos de exercício da docência nos trazem ainda grandes desafios, porque jamais imaginávamos, por exemplo, que teríamos uma pandemia, né, um pouco mais de um século depois da gripe espanhola, que dizimou milhares, e o Brasil está chegando à casa de 570 mil mortos, a grande e ampla maioria por irresponsabilidade na condução das autoridades, que eu nunca digo o nome da autoridade para não dar ibope,
mas nós sabemos a quem nos referimos, que deveria ter tomado as medidas que cabia e não o fez. Bem, a abordagem que eu combinei com o professor Afonso de fazer nesta noite com vocês parte muito da minha visão de educação, tá? Eu sei que todos nós temos visões distintas da educação, como é um fenômeno. Eu vou aqui fazer uma apresentação rápida. Como todos nós, né, nos relacionamos de maneira diferente com o processo educacional formal, então nós podemos ter visões distintas do mesmo processo, e aqui eu tomo a liberdade para trazer um pouco daquilo que eu enxergo com o processo educacional formal, né? Aquilo que eu busco nas minhas aulas, aquilo que eu busco na minha atuação docente, porque eu acho que, acima de tudo, a atuação docente tem a ver com o caráter. Muito mais do que com o domínio de conteúdos, muito mais do que com a condição sine qua non de lidar didaticamente com esses conteúdos, a docência envolve um certo compromisso ético que envolve um caráter eminentemente também de compromisso com aquilo que você assume, não obstante saibamos as dificuldades, não obstante saibamos que não recebemos o que deveríamos receber do ponto de vista dos vencimentos, da remuneração, muito embora saibamos que trabalhamos em situações muito precárias, não raras vezes insalubre, porque infelizmente o Brasil virou as costas para a ampla maioria de sua população por mais de 500 anos, né? A bem da verdade, um pouco mais de 450 anos, porque falar em massificação da educação básica, nós falamos de um universo de 20, 30 anos para cá. Então, um país que recebe os jesuítas em 1549 e só promove um processo de inserção ampla da população pobre no sistema educacional formal a partir dos anos 90, nós não podemos imaginar que as condições são as melhores possíveis, tendo em vista essa educação que sempre foi para os ricos, sempre foi uma educação elitista, para formar a classe média e a classe alta, e os pobres, né, mesmo com esse processo de entrada em massa, tem muita dificuldade de cumprir o resto do tripé que a LDB garante, que é além do acesso à permanência e o sucesso desse estudante. Então, aqui eu vou tratar exata e precisamente da educação como instrumento de transformação da sociedade, partindo do pressuposto que, muito embora a educação não transforme diretamente a sociedade, no próprio entendimento do Paulo Freire, ela transforma os sujeitos que vão atuar na sociedade. E aí nós que atuamos em uma modalidade específica do processo de educação formal, que é educação à distância, talvez tenhamos uma responsabilidade dobrada em função das competências que nos são exigidas e do público que é atingido por esta modalidade de educação, que certamente é distinto do público e as competências são distintas da educação básica regular, ou do ensino superior também regular, ou da pós-graduação também dita regular. Bem, mas o grande desafio da docência é encarar ela de maneira profissional. E o que é que envolve a docência do ponto de vista profissional, né? Seja essa docência como professor formador, seja a docência do ponto de vista da tutoria, seja essa tutoria à distância ou presencial, parte do pressuposto que qualquer coisa que nós possamos e devamos trabalhar, é preciso que a didática e a pedagogia falem especificamente daquelas abordagens, daqueles temas com os quais nós estamos dispostos a trabalhar. Portanto, não basta saber do conteúdo. Conteúdo aliás, nenhum professor deveria se permitir, isso é um crime, permitir que o professor vá ministrar aula, ou mesmo as tutorias ocorram por pessoas que não conseguem lidar minimamente com os conteúdos de sua atuação profissional e de sua formação profissional. Certamente é um dos maiores crimes que se comete neste país, do ponto de vista da educação formal, quando se permite que pessoas que não têm um domínio mínimo do seu campo de formação atuem como professores. Mas não basta saber o conteúdo, no meu caso, geografia. Ora, geografia física, ora, o ensino de geografia, que são os dois campos que eu labuto.
é preciso lidar pedagogicamente com isso, é preciso lidar didaticamente, porque isso é o diferencial da carreira docente. Esse é o diferencial da profissão docente. Repito, seja como professor formador, seja como tutor, o que se exige de nós é que nós saibamos lidar pedagogicamente e didaticamente com os conteúdos com os quais nós estamos a trabalhar. E também epistemologicamente, porque a epistemologia vai de encontro à natureza do conhecimento que estamos tratando, no meu caso a geografia, mas pode ter história, língua portuguesa, matemática, e epistemologicamente eu preciso entender a natureza do conhecimento, ou seja, o que é epistemologia? Eu não falo sobre o conteúdo, né? Eu não falo sobre algo que um autor determinado escreveu sobre aquele conteúdo. A epistemologia não pergunta sobre isso, ela pergunta por que ele disse isso desta forma. Então, é a natureza do conhecimento. Mas avancemos, meus queridos. Portanto, dentro dessa premissa, é preciso saber o que vai ensinar, saber ensinar, os motivos de quem quer aprender, que é fundamental, porque tem a ver com o público, e o contexto da aprendizagem. Por isso que não há receita de bolo, não é possível você generalizar uma ata educacional que funcionou em determinado local para outro. Mesmo que esses locais estejam separados por 10, 20, 30, 1 quilômetro. Se forem duas escolas no mesmo quarteirão, elas não podem copiar. Né? Se forem duas turmas de EAD, elas não se dialogam porque são contextos distintos. Por isso que as pessoas às vezes entram, né, nas licenciaturas ou nos cursos de pós-graduação querendo aprender a ensinar. O pior canto é este. O melhor canto para aprender a ensinar é a sala de aula, seja ela a sala de aula convencional, seja a sala de aula virtual. É lá que a gente aprende a dar aula. E aí se pergunta, e a teoria que a gente aprende? A teoria são as balizas, os princípios, os fundamentos, sem os quais também não se deveria permitir para a sala de aula. Mas isto não é suficiente. Isso não é suficiente. Em definitivo, isto não é suficiente. É preciso que nós saibamos o contexto no qual nós estamos atuando. Por mais de uma década, eu atuei em um bairro grande, na verdade, um conjunto de bairros, chamado Grande Bom Jardim, que, obviamente, vocês todos devem conhecer. Eu sou natural de Fortaleza. Uma escola que chegou a ter, no seu auge, 1.800 alunos, tanto do ensino fundamental, quando estava naquela transição, e depois só do ensino médio. E é diferente de você dar aula no Meireles. É diferente de você dar aula num bairro, né, que possa, por exemplo, José Val, ter um outro bairro, um lugar tranquilo também, o Conjunto Palmeiras, né, que quase não tem violência. Então, a depender do contexto que você ministre aula em Maracanaú, e o público à distância também tem os seus aspectos. Por exemplo, nesse momento agora, que nós estamos todos virtuais, né, quando alguém liga a câmera, é tão respeitoso quanto alguém que na sala de aula faz uma intervenção, faz uma pergunta, faz um elogio ao professor. Ontem eu estava ministrando aula na graduação aqui na URCA, né? E a gente fica feliz quando o aluno liga a câmera. Que interessante, né? Porque você fala para avatar, você fala para letrinhas, você fala para fotos, e quando o aluno liga a câmera, né? Eu converso muito com a minha esposa, que é também professora de educação básica, e ela passa talvez mais do que nós por isso, né? O quão é bom um aluno que liga a câmera. Tempos outros, né? A gente ficava contente quando o aluno fazia uma intervenção, uma pergunta, e agora a gente fica contente quando o aluno, né, liga a câmera. São tempos de pandemia, eu tenho sustentado, e o professor Afonso esteve comigo lá em outro momento, há 2 ou 3 semanas. Eu não acho que a gente vai ter uma mudança de 360 graus em função da pandemia. Por uma questão necessária de socialização, por falta de estrutura e pela necessidade da participação nossa presencial em muitos momentos. Uma outra inserção, um outro momento, mas não aquilo que se desenhou, que tudo ia ficar virtual, que o professor ia ser um holograma, eu acho que isso é um pouco de devaneio. Bem, e a sociedade que a gente vive hoje, né? Nós somos professores. E eu costumo dizer o seguinte, eu não quero viver a sociedade do passado. Eu, como geógrafo, adoro história, sou casado com a geografia, mas a minha amante é a história, então eu adoro história,
preciso entender de história para entender de geografia, mas a história como compreensão dos tempos pretéritos, para que não haja repetição de cenas de retorno à Idade Média, por exemplo, como nós estamos vendo agora. Mas a sociedade de hoje ela é bastante exigente. Você pode lançar um juízo de valor sobre ela. Se você gosta ou não gosta, concorda ou não concorda. Isso aí é juízo de valor. Isso aí tem a ver com o critério moral com o qual você rege a sua vida. É a régua da sua vida. Mas a sociedade é o que é. Ela está como está e funciona como funciona. E nós, como professores e tutores, especialmente se estivermos lidando com o ensino público, o Estado é laico. Embora os indivíduos possam ter sua religiosidade, e nós somos religiosos, eu, por exemplo, sou cristão católico, e todos nós aqui temos alguma profissão de fé que temos na vida, né? Não precisa nem estar ligado a uma religião específica, mas a maior parte de nós maciçamente acredita em alguma coisa transcendental, né? Bem, mas é a regra moral para a minha vida, para a minha atuação como indivíduo, não é uma regra para que nós possamos lidar com isso do ponto de vista do exercício profissional. Porque a gente recebe um grupo muito heterogêneo, porque como está aqui nessa lâmina, a sociedade está na modernidade líquida, é uma sociedade complexa, é dinâmica, é mutável, é multiétnica, é multicultural. E, portanto, vai exigindo de nós um compromisso e um comportamento que tem que aprender a lidar com a diferença obrigatoriamente. Se a gente não aprende a lidar com a diferença e acha que a nossa régua moral é a régua moral, né, para o mundo inteiro, ou para aquele universo no qual nós estamos lidando diariamente, é um grande equívoco, e o nome disso é, de alguma forma, censura, é, de alguma forma, algum tipo de cerceamento de liberdade de outrem que tem outro compromisso com a vida, que tem outra forma de enxergar o mundo. Eu costumo dizer que eu não abandono nunca aquilo que eu aprendi, né? Não vou lembrar de Belchior, aquilo que aprendi nos livros, mas aquilo que aprendi no seio da família, aquilo que trouxe como valores, né, que aprendi no convívio com os outros, mas isso é para a minha vida. Esses valores regem a minha vida como indivíduo, a minha atuação como professor, e também, Afonso, eu estou desde 2012 na UAB da UES, no curso de Geografia, né? E passei por todo esse processo já também de incorporações e mudanças da dinâmica da UAB. Então, seja na educação presencial, seja na condição de professor formador, como sempre fui. Eu nunca fui tutor, né? Nunca fui tutor, mas convivo muito bem com os tutores, independentemente de onde nós atuamos, a régua moral da nossa vida é para nós. As sociedades são o que são. E não adianta a gente querer impor o que a gente acha. Tá? Bem, e aí o aluno não é um gentil, né? No sentido até bíblico da palavra mesmo, né? Então ele não precisa ser convertido, viu? Não há necessidade do professor fazer no local da aula uma grande pregação indicando o melhor caminho. Eu, como indivíduo, Edmar, me considero um cara de centro-esquerda. Porque eu não dialogo com a extrema-esquerda, não é meu campo, não gosto, não é minha praia. Não dialogo com a extrema-direita, porque os extremos não dialogam. Não posso ser de centro-direita porque vim da pobreza, na verdade, nem da pobreza eu vim da miséria. Então, eu me sinto indigno e até mesmo incapaz de como dialogar com a direita. Eu sou de centro-esquerda, mas os meus alunos, eu dou aula de políticas públicas, eu dou aula para eles sobre a política do ponto de vista da direita. Porque quem tem que escolher se vai ser direita ou esquerda não sou eu já escolhi. A minha função como professor é dizer, olha, o Marx escrevia isso aqui do ponto de vista da economia política, mas o David Ricardo e o Adam Smith não escreviam desta forma. Então, quando eu vou me recorrer lá nos filósofos que escreveram sobre, de grosso modo, economia política, ciência política, eu tenho que mostrar os dois lados. É minha função como professor, é minha obrigação, porque se eu abordo só teóricos da esquerda que pensaram economia política de esquerda ou ciência política da esquerda, eu não estou sendo professor, eu estou sendo um doutrinador. Como está aqui, ter cuidado para que o debate de ideias não perda o seu caráter educador para ser doutrinamento moral. Muito antes de muitos políticos tentarem entender o fenômeno de 2018,
eu conversava com os meus alunos que votavam na extrema-direita, porque eu queria entender. E aí eu entendi que o Cariri é uma das áreas mais conservadoras do estado do Ceará, que Crato, Juazeiro e Barbalha apontam índices de feminicídio que são sempre quase o dobro ou o triplo do registrado no estado do Ceará. Que aqui ainda se lava a honra da mulher com sangue, do homem, perdão, com o sangue da mulher. Então é claro que esses caras criados nesse contexto vão votar na extrema-direita. De um cara que casou 3 vezes, que tem 3 famílias e é exemplo de família. Um cara que nunca frequentou a igreja, mas é sinônimo de cristão. Bem, eu tentava entender tudo isso. E aqui, no esteio dessa reflexão, além dos conteúdos conceituais, repito, é igual motorista piloto de avião. Se você tiver, já estou quase aqui, tenho mais 10 minutos eu finalizo, professor Afonso. Se você estiver no Aeroporto Internacional Pinto Martins, ou no Orlando Bezerra, né, aqui no Juazeiro do Norte, imagine você entrando no avião, professora Jaiane. Aí o piloto diz assim, gente, hoje é meu primeiro dia pilotando aqui um Boeing. Eu sempre, né, gostei muito de simuladores, eu jogava videogame com aviões, mas vocês fiquem calmos, vai dar tudo certo, eu vou pilotar o avião e se cair, não se preocupe, todo mundo morre. Evidentemente que você sairia correndo. Vamos pegar algo mais simples, você está descendo uma serra de Pacuti, de Guaramiranga, ali foi passar o final de semana com o Love, naquele friozinho, tomando chocolate quente e fazendo menino, e o motorista do ônibus diz o seguinte, bem, é minha primeira viagem descendo a serra. O ônibus está com um pouco freio, mas está calmo, vai dar tudo certo. Evidentemente que você pularia logo, rapidamente desse ônibus, e não, como se diz na linguagem cearense, não contaria pipoca. É mais ou menos isso que acontece com um professor que vai dar aula, um tutor que vai dar aula, que não sabe de conteúdo. É um médico que confunde rim com coração, que confunde joelho com cotovelo. O professor tem que saber. Outra coisa, esquecemos muito no processo educacional que a memória é importante. A memória não é o carro-chefe, mas ela faz parte das funções superiores, cognitivas superiores. Eu tenho que saber que a Revolução Francesa foi em 1789, não só pelo ano, não só pelo século XVIII, mas pelo que representou naquele momento da história. É preciso desenvolver os conteúdos procedimentais, também tem que botar a mão na massa. E atitudinais que tem a ver com os valores, e aqui, quando a gente fala em valor na educação, são os grandes valores. Solidariedade, a liberdade, o respeito à diferença. Não é, me desculpem, discutir se a aluna vai ou não casar virgem, porque isso é uma questão moral que tem a ver com a criação familiar e tem a ver com o modo como aquela pessoa enxerga a vida. Já um valor de educação sexual envolve a todos nós, porque todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos pela dimensão sexual. Então, basicamente, seria esses princípios mais norteadores. E aí, já caminhando para o fim, como é que nós que damos aula para pessoas que vêm da classe pobre, da classe trabalhadora, devemos nos comportar? No meu ponto de vista, no meu entendimento. E aqui eu estou seguindo o Saviani, né, o Demerval Saviani. Você vai partir sempre da prática social inicial dele, do contexto que ele vem, dos conhecimentos que ele traz, mas o próprio Paulo Freire já lembrava que você parte daí, mas não permanece aí. Você segue saindo da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, para o conhecimento sistemático, porque só se pode vencer uma guerra se as armas são iguais, são parecidas. Você faz um uso distinto dessas armas, mas não se pode brigar com alguém com metralhadora se você está com estilingue. Então você tem que entrar no conhecimento científico, né? Você pode e deve fazer isso. Você problematiza, cria questões sobre isso, dentro daquela realidade, por isso que é preciso saber. Você faz um processo de instrumentalização teórica sobre aquela discussão. Você leva o estudante nos fóruns, nas atividades ou nas aulas, se você for professor formador, a ter uma nova visão da sociedade, do mundo, das coisas, para que ele possa voltar para a prática social. Então, aqui,
São 5 passos que são, eu acho que é o mais difícil de fazermos como professor. Como tutor, como educador, é o mais complexo. Tá? Quem consegue fazer isso aqui, olha, já pode comprar seu lugar no céu, porque está garantido, tá bonitinho. Tá? Lembrando que tudo isso aqui é reflexão teórica. Tem gente que diz assim, eu não gosto de teoria. Então, meu filho, vá por exemplo, vá ser gari. Porque professor trabalha com teoria. Professor trabalha com conteúdo. Não é só a teoria, não é só o conteúdo, mas é também a teoria, é também o conteúdo. Então, o professor o tutor tem que ter essa noção e trabalhar para que a gente possa ter condições melhores. E aí, o que, se espera dos alunos, né? Hoje em dia, com esse rol de informações, não só dar a informação continua sendo muito importante, mas escolher, filtrar, interpretar, hierarquizar e correlacionar essas informações. O indivíduo tem que ser educado não para o ajustamento social, nos termos do Emile Durkheim, mas para a transformação social. Ele tem que não só fazer a crítica, mas se envolver com a mudança, porque a pessoa que sempre critica, ela não é um crítico, ela pode ter algum tipo de desvio mental. Porque se ela critica a crítica é um instrumento que só tem o seu contraponto quando tem o envolvimento na mudança. Porque apontar o erro, todo mundo aponta, todo mundo percebe o erro. Se envolver com a mudança é o mais complicado, é o mais complexo. Quando um professor na educação básica batia no meu ombro e apresentava um problema, eu disse, esse eu conheço, vamos pensar juntos na solução. Geralmente ele não queria, porque ele quer só fazer a crítica, se passar de bonitão, de gostoso das tapiocas, que entende tudo, mas não se envolve com a mudança. Sair da aparência e caminhar em direção à essência dos problemas. Ter o presidente que nós temos hoje não é o problema. É o que veio antes e o que virá depois. Nós não estamos falando de um presidente, nós estamos falando de uma extrema-direita. É algo muito mais complexo. Pois não, professora Valdênia? Na verdade, meu nome é Kátia, é um prazer. Já tinha ouvido falar da sua prática, da sua praxis com o professor Aderlan, e é um prazer estar lhe ouvindo, viu? Então, as suas ideias são realmente para se fazer uma reflexão, e eu só discordo de uma coisa, quando você diz que nós temos, concordo e discordo ao mesmo tempo. Concordo quando você diz que nós temos que ser neutros, mas discordo quando você diz que a gente não está para doutrinar. Eu acho que a palavra doutrinar seria muito forte, principalmente eu que trabalho com o ensino fundamental 2, onde a gente está formando personalidades para o ensino médio. Então, a gente tem que ter um pouco essa demonstração de mostrar objetivamente os caminhos a seguir, principalmente em se tratando da política que vivemos hoje. Porque é uma condição sine qua non. Já esses meninos vão estar votando. Eles são os possíveis eleitores. E nós estamos fazendo um trabalho. Nós iniciarmos agora o chamamento para os professores de história. Meu pai é historiador, sou pedagoga, sou gestora da Escola Valdênia, e eu fiz esse chamamento. Porque se nós não fizermos esse chamamento de luta, não sou de extrema esquerda, não gosto de extremos, acho os extremos perigosos. Então, não sou centro-direita, mas eu sou de esquerda, sou de luta. Então, eu vejo o seguinte, que há momentos na vida que a gente tem que se colocar. E o professor, ele me colocou, mas, Kátia, os pais dos nossos alunos, eles são de direita. Eu disse, por isso mesmo, nós temos obrigação moral, ética, política. Quem faz educação é política, faz política sim. Tem que se posicionar, tem que colocar o que está errado e tem que mostrar para que eles percebam. Você não vai dizer, o fulano, como você disse, que eu agora não vou mais citar o nome dele, aprendi com você, para não dar ibope, né? Mas o fulano é ruim. Não, você não vai dizer isso, não. Você vai mostrar a cada passo, desde a ditadura, o que o Brasil pereceu. A cada modalidade, com o Fernando Henrique, o que foi que o Brasil pereceu?
Com o neoliberalismo, o que o Brasil está perecendo? Qual foi o governo? Faça de instrumentos para ele ter a consciência. Quando ele tem a consciência, ele vai saber. Ele vai identificar, não é você que vai dizer. Tem que ser um projeto bem pensado? Tem, pois pensemos, porque nosso papel é esse. Nós vamos formar sim, vamos comprar essa luta sim, porque essa luta não é deles, essa luta é da sociedade, é nossa, de todos nós. Então, muito obrigada pela participação e é isso que eu tenho a dizer. Professora Carla, que coisa linda sua fala. Obrigado, porque ela traz elementos novos. Talvez eu tenha me colocado aqui mais, por isso que eu dei o exemplo, né? Eu dou aula para adultos, então o contexto é diferente. Eu concordo ipsis literis com o que você traz. Eu talvez trocaria só essa palavra por direcionamento, porque em todos os casos o doutrinamento ele talvez seja muito deletério, mas direcionar, mostrar a realidade. Esses meninos são pobres, eles vêm da pobreza. Eu costumo brincar que eu não sou pobre, eu nasci miserável, e é verdade, tá? Tudo que consegui foi com educação, tudo que consegui. Não posso mais dizer hoje que sou pobre, que seria uma blasfêmia. Sou de classe média, professor universitário é de classe média, né? Tenho, em relação ao tempo que era da educação básica, muito mais qualidade de vida, né? Porque o meu tempo, as 40 horas, eu posso me dar ao luxo de, com a pesquisa e a extensão, ter de 8 a 16 horas em sala de aula, e o restante tudo é para pesquisa, para extensão, e eu trabalho muito, mas nada comparado a quando eu era professor de educação básica, né? O professor Afonso conhece aí um pouco da nossa luta e tal, tá? Mas aí eu acolho completamente o seu argumento, tá? Eu acho uma atitude muito corajosa, extremamente corajosa, especialmente dependendo do local onde você dá aula, onde você é gestora, mas eu acho que a gente tem que trazer a reflexão, e eu não concluí o pensamento lá, e também peço desculpas. Eu mostrava os dois momentos, mas eu deixava muito claro qual era a minha posição. Minha posição diante da vida é esta, diante da política é esta, tá? Mas muito obrigado pela o seu auxílio aqui na reflexão, isso é muito bom. E ao professor intelectual. A gente pensa que intelectual é aquele tiozinho dos óculos fundo de garrafa, que fica andando carqueado para lá e para cá. Intelectual, gente, envolve uma certa dose de humor, de bom humor, envolve a criatividade, a inovação. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Todo mundo fala de inovação. Quem tem que inovar, empreendedorismo, legalzinho, ó, 2 dedinhos, tá tudo certo. Mas o maior profissional e o melhor profissional que inova chama-se professor. Porque ele tem que inovar todo dia, meu brother. A cada 10 minutos, às vezes, a cada 15, um gestor que está numa escola pública, ele tem que se inovar. O próprio ato de ensinar já é uma grande inovação, constante. Então, a gente pensa que inovação é só tecnológica. Não, tá? Ela é também social. E o professor é um inovador social, o professor é um empreendedor social. A gente sempre acha que inovação e empreendedorismo tem a ver só com o neoliberalismo, com as empresas. Nós somos grandes empreendedores sociais. Nós fazemos muita coisa, seja na educação superior, seja na educação básica. Gerar espanto e curiosidade. Eu costumo dizer que todo bom professor é um grande comunicador. Ele tem uma capacidade enorme de se comunicar com o público, com a plateia, de chamar a atenção, de gerar espanto, de gerar a curiosidade. Porque, mais do que informações, o professor deve zelar pelo processo de comunicação com o aluno, que nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Por quê? Porque não é tranquilo conviver com a esposa, não é tranquilo conviver com o esposo, não é tranquilo conviver com pai e mãe. Toda convivência é um troço, é uma desgraça. A gente vai arrumando aqui e ali, vai ajustando aqui e ali, pega fogo, né? E vai um incêndio, e depois apaga e volta de novo, vamos de novo. Bem, as pessoas às vezes idealizam a educação. Educação é relação social, como qualquer outra. Às vezes costumo dizer assim, eu não vi uma classe mais desunida do que professor. Eu não vi classe mais desunida do que médico, do que advogado. É porque a gente só conhece professor. Todo mundo é desunido, meu povo. O Hobbes já dizia, se ficarmos livres, seremos lobos uns dos outros. Simples assim como a Oi, que está acabando agora e foi vendida para a TIM e para a Vivo. Bem, brincadeiras à parte, estamos encerrando. Então, cabe ao docente, ao educador, promover 2 tipos de gestão.
uma gestão da matéria, que eu já me referi a ela, saber do que está falando, do conteúdo, né? É muito triste um professor de geografia não saber de geografia, tá? E a gestão da sala. Tão importante quanto a gestão do conteúdo é a gestão da sala, meu povo. Relações interpessoais. Um professor no Brasil ele faz um monte de coisa, porque ele é obrigado a fazer porque não tem outros profissionais na escola. Mas se tem uma coisa que ele tem que ser muito bom é em relações interpessoais. Saber dialogar, fazer acordo. Eu costumo dizer, e brinquei no último encontro que nós tivemos, eu e o professor Afonso, em outro momento, que se você gosta de tratar sempre com grito, então o seu local não é a sala de aula, pode ser uma vacaria. Você compra um monte de vaca e o trato com vaca é no grito. Ei, boi! Se for com gente, você tem que aprender a falar com gente. E até quando você é obrigado a ter uma voz mais firme, uma voz mais incisiva, para que o seu argumento esteja muito claro e a sua indignação esteja muito clara, ainda assim, você tem que ter consciência de que do outro lado tem um ser humano. Eu brinquei lá, e aqui eu estou finalizando, que a ideia central, né, do David Alzubel é justamente essa. É, ao fim e ao cabo, gerar uma aprendizagem significativa. O que vai ser significativo, professora Carla? Aí, como diz o Matuto, aí varia. Varia que tipo de contexto você está, que tipo de ensino você está ministrando. Agora, essa aprendizagem significativa porque tem que fazer sentido para o indivíduo, para o elemento. E aqui a gente já vai descartando aquele povo que diz assim, eu vou ensinar para a vida. Bem, se for para ensinar para a vida, baixa o senso comum. A escola ensina para a vida, mas ensina para além da vida, para além do pragmático. Ela ensina a refletir, a pensar de maneira crítica. Então, dizer assim, eu vou levar conteúdos que ele possa usar na vida dele. Ok, joinha, legal. Mas além disso também, meu povo. Porque se for só coisas que ele usa na vida, basta o senso comum. Que ele já tem como experiência. Então, ao fim e ao cabo, é gerar essa aprendizagem significativa. É certamente o grande desafio nosso, como educadores. E por fim e por último, professor Afonso, eu não gosto daquela expressão de que a docência é a profissão mais importante do mundo. Todas estão no mesmo pé de igualdade, porque todas fazem coisas que as outras não fazem. Mas o substantivo, ou talvez o adjetivo, não seja mais importante, mas mais complexa, com certeza. Mas mais diferente, com certeza. Porque a matéria de atuação nossa, nenhum outro profissional consegue fazê-lo. E nós trazemos as marcas destes grandes profissionais na nossa vida. Eu sou geógrafo porque tive um excelente professor de geografia no ensino médio, professor Marcondes, um pastor evangélico que fazia oração em sala de aula, lá pelos idos de 99 e 2000. Então, meus queridos, todos os professores, todos os educadores, professores formadores, tutores, vocês estão na profissão mais desafiadora. Se não pode com pote, não pegue na rodia. Se pegou, leva o pote para frente. E repito, finalizando com o que eu comecei. A docência é, acima de tudo, uma questão de caráter. Não é o tanto que você ganha, muito embora a luta por ganhar, receber mais e melhor é importante, é fundamental, porque você vive a vida mais tranquila e não tem que trabalhar 3 turnos. Envolve condições materiais e físicas, mas, sobretudo, professor Afonso, a docência é uma questão de caráter. Aí você tem ou não tem. Não dá para comprar meio quilo de caráter no mercantil. E aí quem é gestor, quem é professor, sabe muito bem que na docência, assim como em qualquer lugar da sociedade, tem pessoas de bom caráter e tem pessoas de mau caráter. Elas são mais barulhentas, elas aparecem mais, mas elas são menos. A maior parte é comprometida. Tá? Então, essa era a intervenção. Fico aqui disponível para o diálogo. Obrigado, professor Afonso, professora Jaiane, que me fez a acolhida. Parabéns, professor. Parabéns, né? Muito parabéns. Agradecemos muito, né, a sua fala,
né, corroborando com os nossos educadores. E aí, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode levantar sua mãozinha aqui, né? Eu fico tão feliz quando tem uma mãozinha levantada, professor, de mais sala de aula virtual. Significa que o aluno está, né, tá pelo menos prestando atenção, né? E eu já me tremi aqui todinho, porque quem levantou foi a coordenadora, viu? Pronto, professora Jaiane, fica à vontade. Os outros também, turma, ela pode levantar a mãozinha, viu? Fica à vontade. Não precisa se tremer, professor, né? Mais uma vez, só para elogiar a sua fala muito pertinente. Você passeou por vários aspectos da educação, desde a teoria até a prática. Então, sua fala foi muito rica, nos enriqueceu bastante, veio cheio de humanidade, que é o que nós precisamos realmente, né, nessa educação. E aqui justificar, aproveitar a ausência do secretário de Educação, o Jorge Valentim, que gostaria muito de estar presente, mas nesse momento ele está em aula também de um MBA que ele está fazendo. Mas ele pediu para agradecer você pela disponibilidade e que em um próximo momento, quem sabe presencialmente, né, poderemos estar juntos, tá? E aí, só ressaltando que eu achei engraçado quando você falou do ônibus, do avião, porque... E quando você falou da questão do machismo, né, também, da questão da mulher, porque eu, que não sou machista, fiquei com medo quando falaram a piloto e a copilota são mulheres. Quando eu fui pela primeira vez com mulheres, eu fiquei, meu Deus, será que esse avião vai cair? Às vezes é uma coisa tão cultural, né, tão inserida... Intrínseca, né, Jaiane? Intrínseca, né? É tão presente na nossa sociedade que você fica com aquele receio. Mas eu, diante de todas as viagens, nunca tinha voado com mulher. Na minha última viagem, eu pronto, é agora que eu vou morrer, né? Então, eu achei muito interessante, muito pertinente também os seus exemplos, quando você fala da questão, né, dos conhecimentos prévios. Isso, enquanto docente, é muito importante a gente estar ali. Quando você falou da Escola do Bom Jardim, eu fiquei pensando, será que é a Júlia Alves Pessoa? Eu fiquei com vontade, pronto, porque é uma escola, eu morava lá perto também, e era uma escola realmente muito grande, né? E aí eu fui me encontrando na sua fala, isso é muito bom na palestra. Então, obrigada. Obrigado, professora. E levo nosso abraço ao secretário. Eu até estava aqui brincando, conversando aqui com o professor Afonso antes. Professor Afonso, eu vou entrar, fazer a palestra, depois o senhor me libera, que eu também hoje tenho uma pós, eu faço uma pós em Direito Administrativo e Direito Público, porque a função que eu exerço hoje na URCA, eu sou o chefe de gabinete do reitor e todos os processos da universidade passam por mim e eu senti a necessidade de fazer esse curso, então a minha turma está lá já, hoje é licitações, que é uma coisa maravilhosa de estudar, licitações, então o pessoal está lá, leva o nosso abraço ao secretário, tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, levo o nosso abraço até ele. Professor, só mais um ponto. No começo do semestre, aproveitando que você é chefe de gabinete, né, do atual reitor, nós enviamos um ofício para a URCA, para todas as instituições, falando do interesse, né, de estar ofertando cursos no nosso polo de Maracanaú. Eu mandei no dia 4 de janeiro, eu acho. Tá? Depois posso vou resgatar. Nós temos a UAB aqui também na URCA, e aí eu vou colocar você em contato com o professor Isidório e o professor Guilherme, que são os coordenadores da nossa UAB, tá bom? Professor Afonso, por favor, passe o meu e-mail para a professora Jaiane, tá bom? Assim. Só lembrando aqui a todos que está o link, certo? Aqui no chat, certo? Vocês preencham para posterior declaração, tá bom, turma? Alguém com mais alguma pergunta para que a gente possa encerrar e liberar nosso professor? Pronto, professora, pode ficar à vontade. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma também. Eu também me senti muito na sua fala, não sabia que você era do Júlia Alves, mas a nossa escola fica ali no Siqueira, Jardim Jatobá. Então, éramos quase vizinhos. Trabalhei lá 19 anos, 9 meses e 11 dias. E fui para uma escola mais interior do bairro. E me encontrei, porque lá eu faço educação e faço política. Há 19 anos, 9 meses e 11 dias eu mudo. Eu e minha equipe conseguimos mudar uma comunidade. Não tem preço. É missão, é vocação. Dinheiro é bom, mas isso aí é muito melhor. Nós somos
Você disse que nós não somos a melhor profissão, mas nós temos o principal valor, que é formar pessoas, formar caráteres. A difícil tarefa de formar pessoas, né? E mais do que ser professor e gestor no Bom Jardim, professora, eu sou nativo do Bom Jardim, nascido e criado no Bom Jardim, então conheço demais aquela realidade ali, tanto como pessoa que morava, depois tive a alegria de dar aula a poucos quilômetros de minha casa. Pronto, finalizando, né, agradecendo ao professor. O professor Edmar, suas considerações finais, né? Nosso muito obrigado, né? O professor já expressou isso com o senhor. Eu lhe conheço de muitos anos, né? Sei do seu esforço, né? Do seu crescimento profissional e ficamos muito felizes, né? Com a sua estadia aí na URCA, né? Então, como a professora já mencionou, esperamos estreitar, né? Trazendo para o povo de Maracanaú cursos de qualidade da URCA, né? Que nós conhecemos. Estou como aluno, né, da especialização né, e vejo a qualidade dos professores, né, o empenho dos tutores também aí da URCA. Estou me apaixonando pela URCA, viu? Parabéns, aqui é apaixonante, viu? Professor Jaiane, está no crato, viu, professor Jaiane? Está no crato agora. Estou no crato agora. Estou aqui num localzinho mais alto, está ventando bem nesse momento. Os meses de junho e julho são mais frios e está entrando em agosto também com esse friozinho bom. Mas eu queria aqui rapidamente agradecer ao professor Afonso pelo convite, né, quando o senhor me fez, né, por toda a consideração. Eu tenho algumas invejas na vida. Uma é ter a voz tão bonita quanto a do Afonso, né, que é a voz de um locutor, parece aqueles... Não sei se vocês escutavam os Inconscientes da 93, ou então aqueles programas de madrugada, fulana manda uma música para cicrano, né? Parece aquela voz de locutor de madrugada, que a pessoa fica olhando para os punhos da rede e com vontade de se enforcar quando perdia um namoro e tal, né? Queria agradecer, prazer conhecer a professora Jaiane, eu coloquei aqui meu e-mail no chat, tá? Você pode mandar um e-mail para formalizar, porque certamente não chegou até mim. Deixar um abraço para a professora Carla e, no nome dela, deixar aqui um abraço a todos os professores e tutores que estão nessa sala. Muito obrigado, professor. Eu fiquei agora todo errado, viu? Muito obrigado a todos por essa oportunidade, turma. Boa noite, fiquem com Deus, bom final de semana, viu? Tudo de bom, um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado, Yara, Helenilda. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Boa noite. Jaiane. Henrique. Jaiane. Muito obrigado, Henrique. Certificado lindo, viu? Boa noite, gente. Boa noite, foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado. Valeu, Henrique, turma. Obrigado pela mensagem. Parabéns pela formatura. Parabéns, Henrique. Obrigado, Edson. Povo de Meruoca. Eu amo Meruoca, viu? Um abraço. Obrigado, cara. Tchau. Minha amiga Helenilda, lá em Oroz também. Grande abraço. Beijo, viu? Tudo de bom. Andressa, cadê a criança, Andressa? Foi dormir, graças a Deus. Dormiu. Botei no berço. Tá bom. Beijo, boa noite, turma, viu? Boa noite, viu, gente? Valeu. Valeu, César. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Tô aqui só para fechar aqui aqui, senão fica gravando. Tô saindo, tchau. Tem que sair todo mundo, senão fica gravando aqui. Ó, tô tirando aqui algumas pessoas. Valeu. Pronto. Valeu, turma. Boa noite. Encerrando aqui nosso encontro pedagógico.